gente pensa em intuição como um processo muito místico, incerto e que deve ser evitado a qualquer custo. Por outro lado, já se sabe que seguir a intuição não é exatamente uma coisa ruim. Diante de tantas opções, qual o caminho que a gente deve seguir, né? Quais são os melhores lugares para a gente usar a nossa intuição? A gente vai falar sobre isso hoje, por isso já vou te pedir para deixar o seu like, para não esquecer, e se você não gostar do conteúdo, você retira depois do seu like, tá bom? Vamos lá! Bom, para nivelar aqui os conhecimentos e estar todo mundo na mesma página, é importante dizer que a intuição não significa o contato com o mundo sobrenatural, hein? A ciência já descobriu que esse processo psicológico tem a ver com informações inconscientes que são processadas rapidamente. Calma aí que eu te explico melhor, hein? Quando estamos decidindo se aceitamos ou não uma proposta de emprego, por exemplo, existem os processos lógicos e racionais que nós percebemos sobre aquilo e aquele sentimento inconsciente, uma espécie de vozinha interior que diz alguma coisa sobre um assunto. Mas a intuição por si só não pode te dar nem sucesso, nem te colocar numa furada, né? Depende muito mais de você do que do processo em si de forma isolada. Isso porque a intuição é a soma das nossas experiências anteriores e lembranças parecidas aí, né, ao longo da nossa vida. Juntando com a teoria, né, com o pensamento, com aquilo que você acredita sobre algo, você tem como resultado o processo intuitivo. E aqui é que mora tanto o oásis, né, um local muito positivo, quanto também o perigo. Falando do lado bom, a intuição nos faz agir mais rápido, né, o que é saudável, tá? Trazendo pensamentos automáticos e facilitando o uso dos hábitos na nossa vida. Ou seja, a gente se torna mais instintivos, produtivos e eficientes quando a gente exerce um certo comportamento que é positivo para nossa vida sem que a gente leve muito tempo para refletir ou para tomar alguma atitude. E a intuição, esse processo que estamos conversando, nos guiou por gerações e hoje costuma ser discutida em literaturas antropológicas e até do sagrado feminino, para quem se interessa pelo tema. Agora, já na perspectiva negativa, vamos colocar assim, podemos dizer que a intuição pode reforçar preconceitos por causa de uma coisa chamada viés inconsciente. Por exemplo, vou trazer a explicação aqui de um cara chamado Kenneth Clark. Me perdoem se eu não estou pronunciando adequadamente, mas ele foi um estudioso que se dedicou ao racismo e ele fez um experimento muito curioso. Ele e a sua esposa chamada Mami reuniram crianças de 3 a 7 anos e apresentaram 4 bonecas muito bem parecidas, assim, muito semelhantes, mudando apenas a cor da pele. As crianças se identificaram com as bonecas de acordo com a cor da sua própria pele, mas quando elas foram questionadas sobre a preferência do tipo de brinquedo a escolher, né, qual a boneca que elas gostariam de ficar, até as crianças negras tiveram uma atitude de rejeição e de não aceitação com as bonecas de pele mais escura. O experimento em si, ele traz muitos questionamentos e insights, mas para nossa conversa agora é interessante ressaltar que o preconceito pode nascer desde muito cedo, e na medida que nós vamos crescendo, memorizamos situações que reforçam o nosso posicionamento, que por sua vez causa ainda mais problemas, né? Um ciclo vicioso. Tudo isso pode virar uma famosa bola de neve. Se vejo que pessoas de uma raça X, né, se entendo isso, não é ver, né, se acredito que pessoas de uma raça X são inferiores, logo eu ajo de forma que elas continuem sendo inferiorizadas e não tenham oportunidades, porque afinal de contas é o lugar dela, não há nada que possa ser mudado. Olha só que perigoso, hein? Desta forma, a intuição pode agir como uma atitude mantenedora de discriminação histórica, cultural e política. Você percebe agora como isso é extremamente grave? Mas aqui nós não temos a intenção de demonizar a intuição. Eu quero te ensinar e te provocar você a ter um senso crítico, reflexivo sobre as coisas que aparecem na sua mente. Porque isso continua acontecendo no Brasil. Pessoas que têm sua credibilidade questionada por causa da cor da pele, pelo estilo do cabelo, por tatuagem, né, e por aí vai. Isso pode provocar traumas e atrasar a vida da pessoa e a carreira dela, que podem, por exemplo, influenciar no processo de conseguir ou não uma oportunidade de emprego adequada, já que possui as competências. Como também pode acontecer da pessoa conseguir um emprego e não ter a chance de crescer na empresa, como acontece com um fenômeno aí com mulheres chamada teto de vidro. Isso explica aí o processo do teto de vidro, porque que mulheres não costumam conseguir oportunidades para estar na alta direção de grandes empresas. É muito mais complicado para essas mulheres chegarem num cargo hierarquicamente mais alto do que para homens. Isso sem falar nas discriminações explícitas
e diretas. Tem um livro chamado Outliers, que eu vou deixar aqui na tela, que aborda como fatores externos podem influenciar a nossa vida, carreira e alcance até de feitos famosos aí, né? É um livro muito bom. Eu até tenho ele aqui em algum lugar. Ah, achei. Tá aqui. Ó. Voltando, o livro ele fala sobre a complexidade de variáveis que podem influenciar aí a nossa intuição e as nossas decisões. Temos condições de refletir mais sobre o assunto de forma mais justa e ética quando a gente para pensar, quando a gente dedica tempo para refletir sobre esses processos, sobre qual a influência da intuição nas nossas vidas e sobre as influências externas que nós recebemos antes de tomar uma decisão. Percebe como a intuição traz várias reflexões e traz esses dois pesos aí de perspectiva positiva, né, nos economizando tempo, nos deixando mais produtivos, mas também negativa porque pode reforçar preconceitos? É por isso que nós precisamos também usar o processo de racionalização. Não para tudo, tá? Porque se você pensar aí calmamente sobre tudo que você faz, você na verdade não vai fazer nada da vida, né? Mas para decisões de maior impacto, faz sentido você considerar tanto a racionalização, né? Considerando aí os prós e contras, quanto o que a sua voz interior quer trazer e quer te fazer sentir sobre o tema. Antes de tomar uma decisão, é importante você considerar esses dois processos. Se ouvir, primeiramente, mas também racionalizar esse processo para que você não acabe tomando uma decisão regida por medo ou por algum preconceito. Por exemplo, nesse artigo que eu vou deixar aqui na tela, os autores discorrem que quando uma pessoa está tentando decidir uma profissão, se ela chega nesse processo de orientação de carreira com muitos preconceitos, ela pode deixar de experimentar uma área que pode trazer muita felicidade e autorrealização para ela, simplesmente porque ela não tem essa abertura para o novo. A intuição, de maneira muito geral, aí, ela funciona melhor quando você domina um assunto. Do contrário, pode até te impedir de ter novas oportunidades, porque no fundo a intuição é um processo que considera probabilidades também, como nós já estamos discutindo aqui, aquela espécie de raciocínio mais rápido do que o que a gente consegue perceber. Precisamos ter cuidado antes de enxergar as coisas de forma muito dicotômica, sabe, e opostas. Não seria só intuição versus aí a razão, né? Ambas podem andar juntas. E se estiverem opostas quanto a uma decisão na sua carreira ou no seu dia a dia ali no trabalho, você pode racionalizar e refletir para entender o porquê você está agindo daquela maneira. Mas essa pode ser uma oportunidade de você evoluir ou de validar padrões estatisticamente importantes. Por exemplo, se você consegue validar que sempre que acontece uma determinada situação X, o resultado é uma outra situação, então você encontrou um padrão. Mas isso precisa vir de dados, de fatos, não apenas daquilo que a gente acha, né, das nossas opiniões. Isso, gente, porque nem sempre a nossa intuição vai nos levar ao acerto ou ao erro. Se você costuma, por exemplo, ter intuição muito boa, né, ou muito adequada em vários assuntos, provavelmente você tem uma boa atenção e uma boa memória. Mas não quer dizer que você é especial, né? Nem que você vai acertar para sempre. Pois geralmente a gente costuma memorizar as coisas que têm um significado importante para nós. E com isso a gente vai ficando cada vez melhor, né? Como já deixei claro aqui ao longo do vídeo. Vou trazer um outro exemplo. Eu tenho uma ótima intuição em processos seletivos, avaliação de desempenho e temas relacionados ao universo de recursos humanos. Porém, eu tenho uma intuição vergonhosa para saber se um bolo vai solar, por exemplo, ou vai ficar ruim, né? Não sei como é que chama aí na sua região. Dá para pegar, né? Essa questão de você ter experiência antes de seguir a sua intuição. Independente do processo que você escolher para esse momento de tomada de decisões, lembre-se que todos nós devemos assumir as consequências dos nossos atos, mas não devemos nos martirizar, sabe, eternamente, ficar ruminando, sofrendo muito sobre um determinado assunto, caso a gente tenha feito uma escolha ruim, porque acontece, não é o que a gente gostaria, mas acontece, pois não somos perfeitos. Para isso, nós temos a oportunidade aí, né, de refletir, caso tenhamos tomado a decisão inadequada ao longo da nossa carreira, nós temos a oportunidade de refletir para fazer uma transição, mudar de emprego, até dar uma guinada aí na sua vida, né, sei lá, empreendendo ao invés de fazer concurso ou vice-versa. Existem muitas coisas, muitas possibilidades que a gente pode trabalhar. E não podia deixar de dizer, né, conte comigo para te ajudar nesse processo. Na mentoria de carreira que eu faço, eu costumo trazer discussões sobre o relacionamento que nós temos com o trabalho, qual o significado que nós damos, como deve ser o melhor momento para você fazer a sua transição de carreira e outros temas. Aqui no canal também eu costumo trazer alguns conteúdos interessantes que servem para o seu desenvolvimento profissional, mas também pessoal. Então, por isso,
Já peço novamente para você deixar o seu like se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu espero contar com vocês também nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela. Em breve eu tô preparando uma novidade aí, uma live, workshop, tem algumas coisas que estão um pouco incertas para te ajudar nesse processo de transição de carreira e de recolocação profissional. São dicas mais práticas sobre currículo, LinkedIn, entrevista, então não deixe de me seguir e de me acompanhar nas outras redes sociais para que você consiga aproveitar esse conteúdo que vai te ajudar bastante. Por esse vídeo é isso, eu espero que tenha desmistificado esse assunto na sua mente e até a próxima. Tchau, tchau!